Então, vou apresentar a Paty e a Patrícia para vocês, né? Eu conheci a Patrícia aqui em Santa Maria, na época da especialização. Nos tornamos amigas até pelas questões de afinidade, né? Ela é uma pessoa que ela é muito espiritualizada, ela é ligada em todas as práticas integrativas e complementares. E durante a jornada dela, né, acho que assim como a minha entrada na acupuntura, né, a Paty teve a entrada dela no yoga, né, nessa busca, né, pela conexão, né, entre corpo, mente, né, e de certa forma a ciência, né, Paty, porque as coisas, né, a gente sabe que tem muita ciência por detrás, né, de todas essas práticas integrativas e complementares, que também é um dos objetivos, né, que a gente discute aqui, né, de trazer a questão que a gente pode pesquisar com isso, que a gente tem espaço. Então, a Paty, ela é uma pessoa incrível. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar a fala dela. Eu disse para ela para a gente fazer bem numa forma de bate-papo, porque o grupo é assim, a liga é assim, é de uma forma leve, é de uma forma, né, acolhedora. E seja muito bem-vinda, Paty. A gente fica muito, muito feliz com a tua presença aqui. Ai, muito obrigada, Jo. Adorei a apresentação. Muito obrigada pelas palavras. Estou sentindo a pressão agora, né? Que aí ela fez uma apresentação ótima, agora eu não posso decepcionar. Não, não. Eu falo porque é do coração mesmo e porque é verdade. E eles vão Imagina. todos concordar comigo no final, Obrigada. tenho certeza. Muito obrigada, amiga. Obrigada também, Vitória, pela, né, abertura, então, né? As duas representantes. E obrigada também pelo grupo, né, pessoal, pela acolhida, enfim. Depois vou querer conversar um pouquinho também, vai ter um momento de troca, né, com vocês. Mas conforme eu for conversando e vocês sentirem a necessidade de conversar, pode pedir ali no ou falar no chat. Eu tenho a mãozinha, né, também no Meet. É para ser, eu nem preparei slides, é para ser uma conversa assim bem, uma conversa mesmo assim bem informal, que eu acho que a troca acontece às vezes até melhor assim do que quando a gente coloca às vezes muito assim muito científica, né, Jo? Não científica, né? Muito, como é que eu vou dizer, muito formal assim, às vezes a gente fica um pouquinho mais, né, um pouquinho com um pouquinho mais de vergonha às vezes de interagir. Então, pessoal, vou começar resumindo um pouquinho, né? Acho que contar um pouquinho da minha história, né? Como que eu cheguei, né, até o yoga. Então, a minha formação foi, eu fiz graduação, eu sou de Santiago, do interior, não sei se alguém é aí de Santiago, né, interior do Rio Grande do Sul, e aí fiz a minha graduação na Universidade Federal de Santa Maria em Educação Física. Quando eu também eu já tinha o lado, assim, digamos, mais artístico que me conectava um pouco era a dança, né, o que me levou mais para a educação física foi a prática da dança. E aí quando eu estava na metade, assim, do curso de graduação, eu entrei no laboratório de biomecânica, que foi onde eu conheci a Jo. E eu era uma pessoa extremamente, racional, hiperativa, ansiosa, dinâmica, por isso já fui para o curso de educação física, então eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, assim, totalmente inquieta, assim. E a biomecânica, para quem já teve um contato, que eu acredito que talvez alguém, né, dependendo do curso, já saibam o que é uma área estritamente racional, né. O nosso orientador lá, né, Joel, é engenheiro mecânico, então, na educação física, né, ali no laboratório, tinha o pessoal da física, o pessoal da educação física, mas também a gente convivia, né, Jo, e convive com muito pessoal da engenharia, então com muitas pessoas da área exata, né. Então esse lado mais, sensível, mais sutil, é totalmente, né, desconsiderado, até debochado, podemos dizer assim, né, Jo? Né, então assim, tipo, eu sempre fui a riponga, né, a bruxa, a riponga. Então eu nunca, apesar de durante muito tempo ter deixado muito adormecido esse lado mais da espiritualidade, até por questionamentos próprios, internos, assim, meu, que, eu acho que é uma questão importante até que eu vou falar com vocês, que é essa, desconexão que hoje eu acredito que vocês já tenham essa visão, né, da espiritualidade com a religião. Então, apesar de eu trabalhar muito a minha espiritualidade, hoje eu não sigo nenhuma religião em si, né.
E aí eu tinha muitos questionamentos quanto a sistemas que a religião, né, dogmas que a religião, as religiões que eu passei tentavam impor. Então isso me desconectou muito da minha espiritualidade. Durante então a minha boa parte da minha vivência acadêmica e científica eu estava bem desconectada, assim. Ia buscando, né, conhecendo outras práticas religiosas, mas não conseguia implementar uma rotina de espiritualidade na minha vida, assim. Né, eu fui uma pessoa que sempre tive muitas dúvidas, sempre fui muito curiosa. Eu e a Jo já se aventuramos, né, Jo, por lugares aí de espiritual, buscando, né, em vários, né, até umas ciladinhas a gente já passou, mas eu não conseguia implementar uma rotina de espiritualidade e de autocuidado que trouxesse tantos benefícios para minha saúde, tanto física quanto mental, quanto o ioga como ferramenta para mim funcionou, né. Então, eu ia indo, né, pipocando, querendo conhecer, querendo saber, sempre muito aberta, mas não conseguia dar aquele boom, sabe, aquela virada, assim, que tu pensa: "Nossa, essa rotina então é que me faz bem, e a partir disso eu sou uma pessoa que consigo me conectar, e aí a partir disso prosperar em outras áreas, né, de forma leve, de forma tranquila". Então aí eu entrei na biomecânica, fiz, na UFSM a minha especialização também, eu sou especialista em atividade física, desempenho motor e saúde, bem na área também de biomecânica ali, trabalhava com biomecânica calçadista, né, Jo, análise, sempre trabalhei também na parte de controle postural, biomecânica que a gente chama bem dura e crua. E aí passei no mestrado na URGS, né, daí eu fiz o meu mestrado e o doutorado na URGS. O mestrado eu fiz, segui na linha, né, bem a linha da biomecânica, e aí quando eu terminei o mestrado, eu já comecei a dar o primeiro bug, assim, que aí eu já estava pensando: "Nossa, eu fiz um curso de graduação da área de saúde, mas eu não via aplicabilidade muito, para o movimento, pra qualidade de vida das pessoas das minhas pesquisas". Então o meu primeiro bug científico foi esse, sabe. Tipo, eu dominava várias técnicas científicas, de instrumentação, de avaliação, só que eu pensava que eu estava muito distante, eu não sentia, eu perdi, eu lembro do Gaia falando, do professor Eduardo Gaia falando, eu não via qual era o significado da minha pesquisa, não via relevância para a sociedade, sabe. Eu via muito fechada para o laboratório, assim. Tá, que legal, pesquisei isso, aquilo, achei um dado que é significativo, beleza. Tá, e o que que isso traz de bom para a sociedade, sabe. Eu não conseguia, e aí eu começava a me questionar: "Será que eu vou seguir um doutorado? Será que eu estou na área certa?", mas eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, sabe. O hábito da leitura foi sempre algo que eu tive sempre presente desde a minha infância. Então eu ficava meio perdida, assim, né, comecei a ter esses questionamentos. Aí quando eu defendi o meu mestrado, eu fiquei 2 anos para entrar no meu para entrar no doutorado. E aí durante esse período eu recebi o convite de um colega meu, que a Jo conhecia, o Aguiar, lembra, Jo? Para entrar num grupo de pesquisa do professor Alexandre Simões Dias, que era da URGS, só que aí era dentro do Hospital de Clínicas, o grupo de pesquisa. E aí ele já era um grupo que as pesquisas eu já via muito maior aplicabilidade. Eles precisavam de alguém que fosse da biomecânica, que dominasse as técnicas, mas que fosse utilizar dentro do ambiente clínico, que era algo que eu não tinha experiência, né, nessa parte, e me desafiava muito, porque eu sempre tive muito fobia de sangue, tipo, aversão do ambiente hospitalar. Mas, ao mesmo tempo, quando o primeiro projeto que eu atuei era um projeto de eletroestimulação em doentes renais crônicos. Então, durante a hemodiálise, a gente fazia estimulação, né, fazia eletroestimulação na musculatura de membro inferior deles. Então, já era algo totalmente que a pessoa, sim, essa pesquisa, o que eu estou fazendo, a gente já recebia o feedback imediato deles. Eles dizendo que estavam melhorando, que a qualidade de vida deles estava melhor, alguns já não estavam precisando utilizar a muleta, por exemplo, já para se deslocar. Então eu já via assim, nossa, olha que legal, a ciência é bom para ir. Então começou a me trazer aquele brilho no olho de novo, sabe? De pesquisar, de me conectar. Então eu já via uma relevância maior na pesquisa que eu estava sentindo falta quando eu estava ali na minha pesquisa, na minha só até a área do mestrado, assim, que era algo bem mais instrumental, assim.
Aí, entrei, né, nesse grupo de pesquisa, e aí quando eu estava para prestar a seleção do doutorado, eu passei numa universidade no interior para dar aula, lá em Santiago, né? Passei num curso de educação física. E aí foi assim, eu passei no interior, e aí logo passei na seleção do doutorado, aí fui para a linha de atividade, segui, né, nas ciências do movimento humano, que é a linha do meu doutorado, mas a área foi para atividade física e saúde. E aí o meu projeto foi, eu trabalhava com avaliação, desde a avaliação muscular, testes funcionais, de qualidade de vida, com candidatos a transplante de pulmão no Hospital de Clínicas. Então, a gente fazia as avaliações deles antes do treinamento que eles faziam, né, o treinamento físico para ir, né, a reabilitação pulmonar para ir para o transplante. A gente avaliava o antes deles e o depois do treinamento, para ver se realmente eles haviam, né, melhorado as suas variáveis para ir mais fortes para o transplante, né, que o transplante de pulmão, vocês acredito que vários da área devem ter mais convívio, né, eles tinham, eles perdem muita, né, massa muscular, muito peso durante o transplante, é um transplante super agressivo, né? Eu sei que aí na Santa Casa eles também são referência, né, de transplante de pulmão, não sei se tem alguém que trabalha com isso, que esteja aí, enfim, mas eles precisam de uma preparação, né, literalmente, tanto da questão física quanto da questão respiratória, né? Então, e esse projeto de doutorado era eu e um colega meu que era fisioterapeuta, né, o Daniel. Então, foi um projeto muito legal, porque também eu via essa, me aproximou desse lado da ciência mais humano, né? Tipo, não é tirar um pouco assim do que se foi significativo aquele teste ou não, e sim que aquela pessoa teve uma melhora real, né, na qualidade de vida dela. Então eu via muito, começou a me trazer essa reconexão com a ciência, enfim, né, uma ciência mais assim que tu vê tu vê um resultado mais imediato, né? Não é aquela que tu vai publicar, vai para um artigo e tu não vai ter aquele feedback tão, né, aquele retorno tão, que é, eu acho que é uma das coisas que eu acho que todos vocês que foram para a área de saúde se interessam, né? Porque indiferente da área que vocês atuem, né, seja qual nível o paciente, se tu está reabilitando, se tu tá tu quer ver o benefício, né, da tua prática, do teu cuidado, né, da tua intervenção. E aí, na pesquisa muito instrumental, eu estava muito afastada disso, né? Eu não conseguia ver, né? Não que toda biomecânica seja assim, enfim, né? Tem vários projetos que são, mas os na área que eu estava atuando era bem voltada mais para essa área mais instrumental, eu me sentia muito distante disso, né? E então, só que aí o que aconteceu? Como eu falei para vocês, eu passei nessa universidade no interior, que era 6 horas de Porto Alegre. Então eu fazia doutorado e estava em nível modo Joane, assim, e aí voltava. Eu fiquei assim 4 anos, indo e voltando, dando aula durante todo o período do meu doutorado. Então, 2 noites da minha semana eu dormia no ônibus da Planalto, né? Antes de iniciar essa jornada, eu era aquela pessoa que eu viajava 1000 horas e não dormia no ônibus. Quando terminou, eu era aquela que não saía da rodoviária, já estava dormindo, porque eu estava tão exausta que, né? Só que aí o que aconteceu? Né, isso. Aí foi sobrecarregando, doutorado, e aí vai aumentando as responsabilidades, né, tudo na universidade. E aí, quando chegou o início, eu entrei no doutorado em 2015, no primeiro semestre, e aí e comecei a dar aula no segundo semestre de 2015, né? Não, perdão, eu comecei a dar aula no primeiro de 2015 e entrei no doutorado no segundo semestre de 2015. Quando chegou o início de 2018, na verdade, até antes, eu comecei a ter crises de ansiedade, eu não conseguia mais dormir, o meu corpo já estava extremamente exausto, e aí eu já estava pensando: "Nossa, será que realmente é isso que eu quero?". Aí, apesar de eu gostar muito de dar aula, comecei a ter crises, né, de existenciais e enfim. E aí quando em início eu acho que foi final por aí de 2017, eu conheci uma terapeuta holística em Porto Alegre e comecei a fazer atendimento com ela, mas eu não fazia ioga, porque durante a graduação, como eu era hiperativa, a doida que não parava, eu tinha feito 2 cursos, assim, durante workshop, sabe, de ioga, e eles eram totalmente voltados bem fitness, assim. Então não tinha nada de espiritualidade, era algo bem mecânico, assim, do corpo. E aí eu fui lá e pensei: "Nossa, isso não é para mim", porque era
algo totalmente parado, e aí não tinha nenhuma conexão, era um workshop mesmo, assim, como se fosse no treinamento funcional, de pilates, algo bem voltado para o corpo, sabe. Então eu fiquei com aquela memória, né, que o ioga era aquilo ali, que era muito parado, não era para mim, enfim, nunca mais quero fazer ioga, tipo, tive essas 2 experiências durante a graduação. Aí, essa professora, né, essa terapeuta holística me falou que ela fazia um atendimento particular, e ela disse: "Ai, tu é uma pessoa que gosta tanto de movimento, quem sabe eu acho que pode te ajudar na tua ansiedade". Aí fui eu lá fazer a aula particular de ioga. E aí, gente, isso mudou, assim, ó, mudou totalmente a minha vida, assim. No início como prática, primeiro era muito torturoso, assim, porque eu lembro que às vezes no início, até o abraço do "oi" dela me irritava, assim, porque era um abraço calmo, assim, e eu chegava igual um furacão lá, assim, sempre correndo, atrasada, voltando, não dormi no ônibus, sabe a rotina, assim? E aí eu lembro que ela me abraçava, assim, e me botava sentada e me dava um chá primeiro, tipo: "Volta pra terra", assim, porque eu não estava ali, né, eu estava no giro. E eu fazia aula na sexta com ela, então eu já estava, assim, do acúmulo já tinha ido voltado para Santiago, dado aula, eu tinha aluno de personal ainda, então eu era bailarina, daí eu dançava dança do ventre, eu dançava numa companhia, dava aula no interior, fazia doutorado, né, uma bola de neve. E aí ela me botava assim, nem que fosse à força, assim: "Senta aí, vamos, né, voltar pra cá". E aí eu fui me apaixonando, e lógico, né, pessoal, por exemplo, para mim que sempre gostei do movimento, né, sempre fui ligada, ter a parte dos asanas, que é uma partezinha, né, do ioga, que agora eu vou falar um pouquinho mais específico sobre isso, foi um atrativo, que eu acho que é muito importante, nesse buscar algo, né, de uma ferramenta que seja um hobby para a tua vida, ou uma atividade complementar da tua profissional, ou venha a ser a tua profissão, eu acho que sempre esse elo de algo, que seja compatível com o teu gosto é importante, né. Então, por exemplo, para mim o ioga, o primeiro elo foi o corpo, a questão do corpo que eu digo do movimento, do físico, porque sempre foi algo que me atraiu. Então no início a minha instrutora, ela me pegava muito nisso. Ela me dava aulas que eram extremamente, puxadas fisicamente, então isso me estimulava a querer evoluir e tal, porque eu gostava disso, né. E aí era um golpe, né, porque na verdade ela queria era me ela queria, enfim, alterar muito mais a minha mente do que o meu corpo, né. Porque o meu corpo não precisava, o que precisava era aqui, né. Mas né, então a gente vai buscando as ferramentas. E também eu tinha essa visão que o ioga eram só os asanas que eu via na revista, na TV, os vídeos, que é o que mais vende, né. Se vocês entrarem no meu Instagram vai ter várias fotos vai ter sequências, porque é o que vai chamar atrair o teu aluno, né, falando um pouco de marketing digital agora, que é algo que a gente não pode fugir, indiferente da área, né, seja médico, físio, quem não está na rede parece que não existe, né, como profissional, então o que é mais vendido no ioga são os asanas, né, é o mais, digamos assim, é a parte visual, né, que primeiro vai te chamar a atenção. Então né, enfim, adorei, né, comecei a praticar. No início foi muito difícil, eu tentava inserir, até comprei um tapetinho, só que eu não conseguia inserir a prática, sabe. Eu conseguia praticar em dias que eu sentia necessidade, às vezes, muito mais pelo meu corpo, que eu estava com alguma dor, porque eu viajava toda semana, né, então o meu corpo estava muito já cansado, mas eu não conseguia inserir como hábito, sabe. Isso levou muito tempo para inserir, que é outra coisa também que eu acho que é a nossa persistência, né, em tu manter, eu sentia que me fazia bem, mas o meu auto boicote era maior, né. É aquela coisa, assim, tu sabe que tu não deve dormir tarde, porque tem que acordar cedo, mas quando tu vê, tu tá vendo série. Então, às vezes, tipo, né, é assim, é o ser humano. Então eu não fui desistindo, né, porque como me fazia, aí também eu comecei a participar de retiros, de grupos que me aproximavam com pessoas que também estavam nessa busca, né, porque aí você faz um grupo e todas as pessoas era a mesma coisa que eu discutia até, quando eu parei até o ano passado, que eu estava dando aula ainda no ensino superior. Hã, Era a mesma coisa que eu discutia com meus alunos, durante o período que eu dei aula online. Todos tinham as mesmas dúvidas, todos tinham as mesmas angústias, de forma maior ou menor, mas todos estavam ali, né. Todas as pessoas estavam nervosas,
estavam com medo, mas também estavam de saco cheio de estar em casa, então, tipo, né, vai mudando, tu vai vendo que, na verdade, essa questão, acho que é tão clichê do yoga e das terapias holísticas de unicidade, né, de todos somos um, mas se tu for ver, cada um, a gente compartilha de muitas coisas semelhantes, né, mesmo não tendo a mesma idade, não tendo a mesma criação, né, que as nossas experiências também contam muito, né, para nos desenvolver como ser humano, mas a gente nota que muitas das nossas angústias aqui vão ser as mesmas, né. Eu acredito que se eu falei no meu período, todos já tiveram ou estão nesse período, né. Então, o que que acontece? A gente foca no primeiro objetivo. Ah, por exemplo, vocês: "Quero me formar", então esse é o objetivo principal. Aí, a alimentação, o não sei o quê, isso aqui vem depois. E aí a gente acumula, só que a gente é um ser humano, e aí chega uma hora que aí vem uma síndrome do pânico, né, vem um descontrole de ansiedade, uma depressão, né, o índice de depressão nos jovens é altíssimo, talvez um dos maiores, né, dos últimos tempos. Hã, sensação de não pertencimento, de não saber se é isso que tu quer para tua vida, e não querer desistir, se sentir fracassado se tu quer mudar, né. Então tem a cobrança tu não quer decepcionar as pessoas que tu ama, teus pais ou quem investe em ti, né. Então todas essas coisas acabam fazendo parte de todo ser humano, né, indiferente da área que a pessoa atua, da vivência dela. Então essas angústias foram, né, aumentando em mim. Aí quando eu defendi o meu doutorado em agosto de 2019, então eu tinha começado a praticar ioga em início de 2018, né, já estava há um tempo, o ioga me segurando ali, né, na época da defender tese, aí comecei a praticar mais. Às vezes era o único momento de relaxamento que eu tinha no meu dia, né, porque eu escrevia a dissertação, a minha tese o dia inteiro, e à noite dava aula na universidade, então aquela 1 horinha que eu me dava, assim, que eu parava, saía do computador às 5, ia dar aula às 7, então eu tinha 1 hora para fazer uma prática e para comer e para ir para a universidade. Essa era a melhor hora do dia, era o que me salvava, assim, né, porque a vontade de tocar o era maior. E aí, eu ia fazer a formação em Porto Alegre e daí abriu uma turma em Santa Maria, né, que daí era mais próximo, que aí eu retornei quando eu terminei a minha coleta de dados, eu voltei para Santiago, que eu estava trabalhando lá, né, não queria mais viajar, já estava muito, muito cansada. E daí entrei na formação na Nanda Marga, né, que é a minha linha de formação do yoga, que é em Tantra Yoga. E foi muito uma sincronicidade, né, do universo, que o primeiro final de semana meu de formação do curso foi 1 semana antes de eu defender o meu doutorado. Então, foi bem um ciclo, né, iniciando, enquanto o outro já estava, né, se encerrando. Porque eu lembro que eu entreguei, mandei tudo, né, a tese e tal, e aí fui me preparar para começar, né, a minha formação. E aí foi que, nada é por acaso, eu caí porque era o que tinha, né, mais próximo para eu fazer, num curso de formação que os instrutores são monges, né, na Nanda Marga você é instruído por monges. E o maior foco era a meditação e a espiritualidade. Os asanas eram isso aqui, ó, tem várias linhas, né, do yoga, mas na minha era isso aqui. Então eu entrei achando que eu ia estar super já desenvolvida lá pela minha, né, vivência motora, e isso aqui não era nada. E aí no primeiro final de semana que eu tive fez um friozão, eu não sei se alguém é do interior, foi lá no Jardim das Esculturas, ali próximo a Santa Maria, que é um lugar muito bonito, mas estava muito frio. E aí eu lembro que eu fiquei, sei lá, uma tarde inteira sentada, eu não conseguia mexer mais minhas pernas, tipo, eu não tinha hábito de meditar, passando muito frio e pensando: "Meu Deus, eu tô pagando para fazer isso, pagando para ser torturada, assim, com vontade de chorar". Eu passei fome, porque daí os horários são diferentes até tu comer, assim, tu passa fome, teu corpo quer comer, quer que tu saia dali, né. E aí, foi um teste, tanto que várias pessoas não foram depois desse primeiro final de semana, assim, abandonaram o curso, sabe. Depois fica mais leve, mas esse primeiro, realmente parece que foi para saber se queria. E aí a minha linha
de formação era muito nesse lado, sabe? Só que aí o que que eles tinham? Eles têm um lado, eles têm várias escolas filantrópicas por todo o mundo, né? Uma linha que nasceu na Índia. Então eles têm uma linha muito política e social. Então eles têm um lado, por exemplo, que as monjas também são idênticas aos monges, as mulheres e os homens, de igualdade, né, uma questão que é igualitária de gênero, que às vezes tu vê em algumas ainda o homem se sobrepondo, né? Porque quando o yoga surgiu, só homens podiam praticar, né? Então ainda tu vê linhas muito tradicionais que ainda tinham isso de ser o guru só ou o guru homem, sabe? Então ainda tu vê resquícios do machismo ainda, né, no yoga. Então nessa linha eu via muita igualdade, a questão da espiritualidade muito bem tratada, mas com uma visão ampla, sabe? Não há o yoga para eu me iluminar e ficar meditando lá sem nenhum problema, mas o mundo todo as pessoas estão morrendo de fome, então, né? Então, tinha um olhar muito social na minha formação e isso me atraiu muito, porque é um olhar que eu sempre tive muita conexão com esse lado mais social, com projetos sociais. Eu já trabalhei bastante em projeto voluntário, muitos projetos de extensão na graduação, então já tinha trabalhado com populações, né, de vulnerabilidade social, e ali eles tinham, né, vários projetos e tal. Tanto que eles estimulavam, quando terminasse o curso, fazer um estágio que fosse um estágio voluntário, né? Só, por exemplo, em presídios, asilos, né? A orfanato só a gente não fez o presencial na minha turma porque eu me formei na pandemia, né? Então fiz meu estágio online, eu dava aulas gratuitas de yoga, mas online, né? Criei uma turma, então não consegui. Então eles tinham, sabe quando tu vai se achando assim? E também falavam muito do lado de estudos científicos, então eram livros muito sérios. Então eu via, nossa, olha, é uma ciência, né? É uma filosofia, se você for ler o conceito do yoga como uma filosofia. Então os asanas, que são as posturas, são uma pontinha lá da ramificação da árvore toda, das raízes que são o yoga, né? Aí tem a meditação, a mudança da alimentação, né, dos teus hábitos, de tu conseguir se conectar com o teu corpo, né? Ouvir o teu corpo, por exemplo, seja para a questão, por exemplo, da ingestão de bebidas ou comidas, tu conseguir identificar o que o teu corpo está precisando e não tu comer ou beber demais porque tu está ansioso, porque tu está deprimido e tu precisa ter uma válvula, né? Ou seja, compras, por exemplo, né? Eu falei beber e comer que são os maiores hábitos, né? Ou o uso de drogas, por exemplo. Mas, por exemplo, pode ser compra, né? Você fazer compras para compulsiva, de forma compulsiva, né? Porque o mundo é muito difícil, né, pessoal? Se a gente for analisar, abrir um jornal hoje e ler, a gente chora aqui, todo mundo, né? Então, se tu não acha alguma válvula que seja para cuidar da tua saúde mental, a chance de tu entrar em depressão ou buscar válvulas que te façam mal é a tendência natural de todos nós. Né? Não é só minha, e eu acredito que seja de todos vocês. E aí, conforme a pessoa vai ser alguma, né? Tem vício no jogo, né? Vício, agora, se a gente for pegar essa geração mais nova, né, de adolescentes e crianças, o vício nos jogos de eletrônicos, né? Quando eu soube que em campeonatos as pessoas utilizavam fralda para não ir no banheiro, eu fiquei em choque quando eu soube isso. Pelos meus alunos até de graduação eu soube isso, eu fiquei muito chocada. Eles ficam um final de semana inteiro competindo e eles usam fralda para não ir no banheiro. Fralda. E eu pensei, meu Deus, tipo, então se a gente for pensar, o mundo é muito cruel, né? Então, o yoga conseguiu me trazer, né, esse centramento, trabalhar essa minha espiritualidade que eu sentia que eu tinha algo muito forte, e eu sempre tive um canal espiritual muito aberto, então eu era aquela José vomitona, né, Jô? E alguém pegava tudo, a energia da pessoa e vomitava e tinha enxaqueca. E aí depois que eu fui entender, porque era o meu corpo, como reagia, né? Que é um dos centros energéticos que a gente tem, que é no nosso. Por que quando acontece algo a gente fica nervoso, tu sente, né? Endurece o estômago, a digestão, tem náusea. Quando recebe uma notícia ruim, porque tá tudo interligado, né? Então não é porque. Então tu começa a entender o teu corpo físico com o teu corpo mais sutil, mais espiritual, alma, espírito, seja o que cada um de vocês acredita ou não acredita, né? Mas a gente outra coisa no yoga também que eu estudei muito, comecei a aprofundar estudos em psicologia,
né, então tu começa a ler conhecer algumas linhas do Jung, por exemplo, que é um cara que fala dos símbolos, dos arquétipos, que é né, imagina, ele é um dos maiores, ele era, né, seguia, trabalhava com o Freud, então dos caras maiores que publicou coisas, né, maravilhosas, e aí tu vê que essas pessoas também falavam da ânima, né, do subconsciente, do inconsciente, dos sonhos, então não são coisas, tanto que quando ele foi publicar o primeiro, ele ficou com muito medo, né, do que a comunidade científica falaria dele, né. Então tu começa por exemplo, tem a terapia também do Reich, que era um cara que trabalhava com a questão do corpo, o quanto o nosso corpo guarda as tensões, e aí para quem é tanto da fisioterapia, que é o que de tempos, sabem isso, né, que as tensões, aquele corpo que foi, tudo fica marcado, né, no nosso corpo. E eu, por exemplo, se for pegar a parte do movimento, dos asanas, por que o yoga trabalha tanto a flexibilidade do corpo, né? O corpo é o por fora que tu começa a trabalhar, mas ele vai te manipular para tua mente, né. Então ele vai começar pelo teu corpo, te liberando, né, primeiro aula de ioga é a primeira coisa, solta a tensão. Eu andava assim, aí quando eu comecei a fazer ioga eu me percebi andando de bicicleta assim, mas eu não precisava andar assim. Eu ia no dentista, que era algo que me deixava tensa, eu ficava todo o tempo assim, depois eu não conseguia mexer meu pescoço, meu ombro. E aí eu pensava: "Respira, Patrícia, solta, tu não precisa tensionar, tu não tá fazendo força". E é mental, é um treino. E aí tu começa a relaxar, e aí tu vai vendo como o teu corpo vai melhorando, né, tu vai começa a tentar treinar tua mente para se manter no momento do estado presente. E aí tu vê, tu tá com um problema lá, tu acorda de noite. O meu problema muito era reverter a minha ansiedade na minha insônia, assim, era uma das piores coisas, meu sono era terrível. E aí o que que eu via? Eu acordava de noite e aí eu tentava resolver tudo na minha cabeça, né, não levantava a bunda para mandar uma mensagem para ninguém. Aí eu falei bunda, eu falo assim, tá, desculpa, não tem problema pessoal. E aí, não fazia nada. E aí o que que e junto com isso, né, pessoal do yoga, muita leitura, muitos vídeos de autoconhecimento, fazia terapia, né, também holística, então tipo, ferramentas, né, ia me servindo do que tinha. O que que eu percebia? Que não resolvia nada, né, a minha noite perdida. Tá, mas isso no meu consciente? Tá, Patrícia. Tu estar aqui acordada não resolve nada. Fazia isso eu dormir? Não. Seguia dormindo, né. Mas com o tempo tu vai conseguindo treinar a tua cabeça. É um treino, gente, é um treino. E a aula, por exemplo, do ioga, não sei se alguém já praticou, depois a gente vai conversar, trocar uma ideia sobre isso. Ela faz, como ela é uma aula muito desafiante fisicamente, ela faz te manter no estado presente. Se tu não tiver, por exemplo, tu tá numa postura de equilíbrio, por exemplo, a postura da bailarina, aquela que pega o pé lá atrás, que acho que todo mundo deve saber, que é bem famosa nas fotinhos. Se tu tá pensando: "Ai, eu esqueci de pagar o boleto do não sei o quê, não sei o quê", tu vai cair, tu vai desfazer a postura, né. Então as posturas te desafiam fisicamente, né, te exigem força, te exigem foco, né. E se tu não tiver aquilo ali, e aí isso vai treinando a tua mente, né, é muito doido, né, o quanto a gente, todos vocês sabem que são da área da saúde, quanto a gente é plástico, né. A plasticidade permite com que a gente se modifique, só que é um treino, né, leva um tempo para ti. Então foi indo, né, foi criando um hábito, foi conseguindo fazer mais vezes na semana, quando eu vi, aí fiz a formação, e aí comecei a fazer todos os dias, e aí, a meditação era o mais difícil para mim, né, que com certeza a minha mente era muito difícil meditar, era alguma das coisas que eu pensava: "Nunca vou meditar na minha vida", assim. E aí eu fiz vários métodos, técnicas, assim, uma das coisas que me ajudava eram fazer no início as meditações guiadas, assim, isso me ajudava muito, porque como a minha mente era muito, né, acelerada, eu não conseguia manter o foco mais que, sei lá, 2, 3 minutos. Então isso me ajudou. Mas o dia que eu tive a primeira sensação que eu consegui meditar em silêncio, assim, e sentir o que que é a meditação, foi algo assim, ó, que é tão boa a sensação que tu pensa: "Não, eu preciso disso para minha vida", sabe. Que aí tu vai entender, porque existem tantos estudos que mostram toda a alteração, né, que há neurológica, estudos em neurociência com o cérebro durante a meditação. E, até para tentar
explicar até depois, eu botei aqui, vou até eu até vou pegar uma colinha aqui, que eu anotei, porque eu achei essa vou pegar aqui, acho que eu botei até printei no celular para salvar para vocês. Eu achei essa descrição muito interessante, assim, de um livro que eu li agora, do Krishnamurti, que é Suprema Realização. E aí ele traz uns conceitos diferentes da meditação. Uma das coisas que ele traz que me chamou muito a atenção é que não adianta tu sentar no tapetinho para tentar meditar se todas as áreas da tua vida estão um caos, né? Então, por isso que eu digo que o yoga são ferramentas que vão fazer tu olhar para diversas áreas da tua vida, para o teu campo emocional, para o teu campo do teu físico, para o campo da tua alimentação, para tuas relações interpessoais, né, que vem pro... E aí, para tua rotina, né, para tuas prioridades, para o quanto tu dá de atenção e energia com que os outros pensam. É um somatório, né? Somatório de coisas. E aí, ele fala isso, que aí você vai alinhando a sua, né? Aí o sentar e meditar para conseguir silenciar a mente é o final lá. Então, se a vida tá toda uma bagunça e tu senta lá, tu vai ficar pensando, tu vai seguir na energia da bagunça, né, no caos. Por isso que é tão difícil no início. Então, tu tem que analisar e começar a organizar as áreas da tua vida. Por exemplo, para mim, a ferramenta foi o yoga. Talvez para vocês seja outra coisa, né? Mas para mim, o que eu acho que o yoga é tão efetivo porque ele traz ferramentas para diversas áreas, né? Ele faz tu refletir como está a tua vida pessoal, como está a tua alimentação, como estão teus hábitos diários, né? Então, faz com que tu vá mais ou menos arrumando cada caixinha lá da tua casa, da tua vida que está desorganizada. E eu não digo isso que é do dia para a noite, né, pessoal? São anos, né? Porque quantos anos eu estava na máquina, na matriz, até conseguir parar e não aguentar mais, né? E querer largar doutorado e achar que não tem sentido na vida, e, né? E aí que aí ou acontecer com outras pessoas algo pior, né? Da pessoa estar totalmente em depressão e não vê sentido, querer tirar sua própria vida. Então, isso vai acontecendo coisas que tu vai, né? Isso vai chegando, teu copinho vai enchendo até que tu transborda. E eu achei muito interessante que ele colocou isso aqui, ó. Esse autor, o Krishnamurti, ele coloca como o estado meditativo que seria um silêncio extraordinariamente vivo e dinâmico. E isso me chamou muito a atenção, porque quando eu via muito do yoga, o que eu achava? Que quando eu meditasse pela primeira vez, eu não ia ouvir nada. Eu ia ficar naquele, sabe aquele estado quando tu tá meio cochilando, que tu tá com sono assim, mas tu não tá? Eu pensava muito aquilo, quando eu lia conceitos, para mim era aquilo. Ah, eu vou meditar e vou estar assim meio dormindo, mas não tô dormindo, mas não tô ouvindo nada. Então, quando ouvia assim, ó, silenciar a mente, eu pensava muito silêncio externo auditivo. Muito. Isso era um conceito para mim, certo? Aí sentava eu lá e ouvindo tudo. E pensava, meu Deus, não. Como é que. Aí eu via as monjas que eram da minha formação, no meio do curso, assim, todo mundo conversando, assim, interagindo, e tinha uma de Taiwan, que aí já medita desde que nasce, né? Que daí ela já vem. Ela sentava no meio do barulho e virava um Buda, assim, plena. Eu pensava, meu Deus, como que alguém, né? Porque eu sempre ligava o silêncio da mente com o ruído externo, com o silêncio, né? E no início é assim mesmo, você vai ter que pôr uma meditação guiada, uma música, porque se tem o silêncio externo e o interno da tua mente, é dois silêncios que tu tem que, né, silenciar. E aí a primeira vez que eu meditei sozinha, eu cheguei à conclusão que ele fala ali que esse silêncio extraordinariamente dinâmico e vivo. O silêncio é da tua mente, é o teu pensamento que tu zera, mas os ruídos externos tu tá totalmente no presente. Se alguém chegar aqui e fizer isso aqui, ó, te soprar no ouvido, tu vai sentir. Então tu tá ouvindo tudo, mas não tá pensando em nada. E essa sensação é incrível, porque quando tu consegue sentir isso, a tua mente simplesmente tu sente um alívio, sabe? Depois no final de uma massagem, de algo que tu sente que é extremamente relaxante, que tu sente físico, tu sente isso no teu cérebro, na tua cabeça. Então, seja por um segundo que tu consiga, 10 segundos, tu sente a tua mente desligar. Ela não está trabalhando. Tu não está pensando em nada, seja por um segundo, um minuto que tu consiga.
E essa sensação é incrível, porque tu sente um relaxamento total, mesmo tu estando ouvindo tudo que está ouvindo o que está ocorrendo fora, né. Então, quando eu senti isso, eu pensei: "Nossa, é isso". E é muito difícil de descrever, talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou falando, porque para mim demorou muito tempo para conseguir entender isso. Porque eu lia muita teoria sobre meditação, muitos livros e todos diziam isso: silenciar, silenciar, e eu silêncio auditivo, silêncio de ruído, estou ouvindo tudo, não sei meditar, nunca vou conseguir. E aí o dia que eu consegui isso, senti isso de não pensar em nada por instantes, que na primeira vez foi, realmente, porque daí quando eu dei instantes eu já fui comemorar e já pensei em algo e já acabou, né. Ao mesmo tempo que eu fiz, né, já passou. Então, são vislumbres, são como se fosse, sabe a pessoa te ligando? O pensamento te liga: "Oi, Jô, botou o feijão de molho?" Daí a Joane, ao invés dela pensar: "Não botei de molho", ela desliga a ligação. Aí daqui a pouco vem: "Joane, tu tem que dar banho na Cristal". Aí ela pensa: "Ah, mas eu", ela desliga a ligação. No início são assim, vem um pensamento, tu cancela, vem um pensamento, tu cancela. Tem um que tu não consegue cancelar, que é aquele mais que tá te atormentando, aquele tu não consegue, aquele tu deixa ele, sabe. Aí tu pensa: "Opa, não, eu tenho que meditar", daí tu cancela ele, aí vem o outro. E aí no início são esses pequenos intervalos, e aí depois com a prática vão aumentando, vão aumentando. E aí com o treino, quando vê, tu senta, faz o teu ritual, seja numa cadeira, deitado, como o teu corpo físico sente melhor, porque não adianta tu te torturar, tá sentindo dor para dizer que tá meditando, né, que isso é uma coisa que eu sou contra também. Tem que meditar em lótus? Não, a posição de lótus é uma posição dificílima para pouquíssimas pessoas. O nosso corpo do ocidente não é criado para sentar, né, a gente não foi formado para sentar no chão. É uma posição desconfortável, né. Então, o que que tu nota? Tu vai ler, tu pensa: "Nunca vou meditar, porque eu tenho que sentar em lótus, tenho que ficar assim, eu tenho que, né, acender uma vela, acender um incenso", e não é, é muito mais simples. Eu acho que talvez o que falte ainda para deixar com que o yoga fique ainda, né, o yoga e a meditação, que é eu acho que é a principal ferramenta, né, do sistema todo filosófico, seja essa facilitação, essa conversa, assim, mais informal, sabe, não pegar tanto paradigma, não ter tanto rótulo, né, porque, enfim, o pessoal ria quando eu defendi meu doutorado, que eu era a primeira doutora hippie do Brasil, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca me enquadrei muito, né, a Jo me conhece, sempre tive esse lado, né, era a do tarô, da bruxinha, e apesar de eu crer, de forma totalmente na ciência, né, eu acredito muito, eu não abandonei a ciência, né, na minha vida. Mas quem me trouxe o conforto que eu precisava e a saúde mental foi a espiritualidade através do ioga, né. Não adiantava eu ler um conceito lá, na hora que eu estava numa crise de ansiedade, aquilo ali não me dava um alento, né. Eu podia ler um artigo que a medita né, que isso não adianta eu ler, eu tenho que praticar, eu tenho que sentir isso, né. A gente nunca teve tanto acesso à informação como tem hoje, a gente liga o celular, não precisa nem digitar, gente, tu bota ok Google lá, chama Alexa, o que for, e tá tudo, né, tá tudo resolvido. Só que isso não trouxe a salvação, né, do mundo, senão não existiriam as pessoas deprimidas, as pessoas não se suicidariam, não, né, não se afundariam em tantas coisas. Se a progressão da ciência caminhasse junto com o avanço da saúde mental, não estaria o mundo como está hoje, em pleno século, olha, ano 2022 e tendo uma guerra, né, uma não, várias, uma mais midiática, que é a guerra na Rússia e da Ucrânia, que você vê a criancinha sendo explodida que está no isso, né. E a ciência bombando, né, tipo, se vocês forem ver. Então o que está acontecendo, o que que falta, né, a religião já tentou isso, o dinheiro tentou, a evolução da ciência, não está dando certo, alguma coisa está faltando, né. É um elo das pessoas se conhecerem. E ao mesmo tempo que a gente tem 1000 amigos em rede social, e aí toma like, e aí vem o filtro, toda a pressão social estética, principalmente das mulheres, né, tá vendo que tem mais mulheres pelo visto na turma, mas os homens também sofrem, né. E aí a gente vai entrando nesse mundo da ilusão, né. E esses dias eu li um estudo que as crianças de 13 anos, as meninas não se aceitam mais olhar no espelho, elas só se olham no celular com filtro. Elas só reconhecem a imagem delas de filtro no celular. Elas não reconhecem a imagem do espelho delas, né. Então a gente vê para onde a gente está caminhando, né. Só a ciência não está resolvendo. E aí a gente vai ter que, por exemplo, para mim, né, só para fechar a fala aqui para a Brígida ou para vocês,
finalizando, né, então isso me encorajou. Aí eu dava aula, né, na universidade, também fui professora substituta na UFSM, e meu contrato terminou em setembro do ano passado. Era para ter ido até março desse ano, mas aí eu cobri uma licença de um professor de saúde e ele acabou retornando antes. E aí, quando terminou, eu tinha o sonho de vir para praia, né, morar na praia, e eu pensei, é a hora. Peguei o meu pequeno currículo de yoga que eu tinha, o meu currículo, e me joguei, né? Pensei, não, o universo não erra, né? Tem que acreditar. E aí, tô aqui, tô me, né, me inserindo aqui no mercado. Agora, esses primeiros meses, relaxei a minha rotina de trabalho, que quando eu estava com a FSM, minha particular estava com 60 horas, né? 40 horas na federal e 20 horas na. Então, também estou me permitindo viver, e é muito estranho que, por mais que eu tenha toda essa bagagem de autoconhecimento, ainda me pego me sentindo culpada de ter uma qualidade de vida, de me permitir, por exemplo, hoje, antes de vir dar palestra para vocês, ter tomado um chimarrão na praia quando eu saí do meu trabalho. Então, para vocês verem como ainda, né, a mente faz, né? Tu devia estar trabalhando, tu devia ter isso. A mente te cobra, por mais que a gente pense, né? Então é isso, assim, para mim, basicamente isso, pessoal. O yoga foi o que me ajudou, né, a ajustar minha saúde mental, me conhecer, e eu acho que a chave é isso, é encontrar uma ferramenta, uma filosofia, algo que faça vocês se conhecerem. Se vocês perguntassem como dica, seria isso. Eu acho que o autoconhecimento é a chave. Se é pelo yoga, se é pela meditação, não sei, né? Mas o auto se conhecer, entender o que, que é nosso, o que, que é da nossa mãe, do nosso pai, do nosso irmão, do nosso, né, da sociedade, conseguir ser autêntico, né, no mundo que é que a gente seja igual ao outro, eu acho que é a chave da galinha, né, dos ovos de ouro, assim. E aí encontrar isso, né, algum meio. Para mim, por exemplo, o yoga foi o que me salvou, né, o que me ajudou. Eu parece. E esses dias eu passei por um episódio de algo assim que me geraria muita ansiedade, e eu fui assim, acho que 1 segundo assim, 10 para aquele lugar daquela Patrícia ansiosa. E meu coração palpitou assim já, e eu pensei, nossa, aí respirei, né? Voltei, raciocinei, tipo, né? Não vou resolver, né? Me acalmei e pensei, nossa, como aquele lugar era horrível, como que eu conseguia viver 24 horas lá, né? Naquele que eu fui 1 minuto, assim, que deu aquele, ai, não sei o que fazer, aquele desespero, assim, eu pensei, nossa, que bom que eu tô aqui hoje. Mas essa Patrícia mora ainda aqui, né? Ela é cuidada todo dia, ela tem que estar sempre ali, né? Então também não é algo mágico, misterioso que tu faz plim, né, pessoal? A gente vive com estímulos, com dificuldade, com problemas na família, com pessoas que adoecem, né? Com coisas. O mundo não é uma Disneylândia, né? Então, manter o teu autoconhecimento, a tua saúde mental, e aí sim tu conseguir alinhar tuas áreas e levar a vida numa forma mais leve, né? Sem se cobrar tanto. Conseguir, a hora que tu tem teus horas de sono, realmente tu dormir, a hora que tu tem para o teu lazer, tu estar no teu lazer, não estar, né, fora disso. E normalmente, a maioria das vezes, eu não estava lá, né? Quando eu estava, ou se eu estava culpada, porque eu devia estar estudando, eu devia estar não sei o quê, eu devia, sempre devia no atraso. E eu para mim, quando estava, nunca estava, né? Então, acho que aí quase me passei, desculpa, gente, falei demais. Quero agora que vocês falem um pouquinho, conversem também, abram seus corações. Mas essa tua a visão, né, Paty, eu achei muito bacana, assim, que trouxe esse outro lado do yoga. Eu Uhum. acho que isso foi o mais sensacional, porque é bem como tu disse, né? Quando fala em yoga, a gente pensa nas posturas, né? Aquilo que tá ali né? O que vende o O peixe, comercial, né? O o comercial. comercial, exato. E quando tu começou a trazer todo esse lado, eu disse, gente, que bacana, porque é a filosofia, né? Eu gostaria primeiro de agradecer por ter aceitado, por ter conversado aqui com a gente. É uma coisa que me toca muito, me identifico muito contigo, com tudo. Se eu começar a falar aqui agora, a gente passa mais umas 2 horas tranquilamente.